Segunda Pedro, capítulo 1, vamos ler os versículos de 1 a 7. Repetindo aí a referência, Segunda Pedro, capítulo 1, de 1 a 7. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Oremos. Senhor, nosso Deus, no nome de Cristo entramos na Tua presença em oração mais uma vez neste culto, gratos ao Senhor por ele. E agora, Pai Santo, mais uma vez nós te rogamos que o Senhor nos ilumine com Teu Espírito Santo para estudarmos a Tua palavra. Nos dê a sabedoria do alto, abra o nosso entendimento e coloque a Tua palavra no nosso coração, para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem espiritual. Pois é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que oramos agradecidos. Amém. Podemos sentar-se? Como nos enriquecer com a Bíblia em relação às promessas de Deus? Nós vimos lá em Romanos 8, 28, a promessa de Deus de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E vimos também que nós precisamos crer, entender, aceitar e confiar nisso, porque na maioria das vezes, quando nós estamos passando por provações, enfrentando problemas, tragédias, Deus nunca vai nos explicar o porquê disso estar acontecendo, mas Ele nos prometeu na palavra dEle que todas essas coisas contribuem juntamente para o nosso bem. E eu falei aqui do alcance mundial que tem essa promessa. Não significa só a nossa vida isolada como uma ilha no mundo, mas significa a rede de acontecimentos no mundo inteiro. Então, o que está acontecendo com as autoridades aí do mundo inteiro estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus aqui na terra. Então, não é só essas coisas particulares, mas realmente todas as coisas significam o plano dele, aquilo que ele traçou no plano dele, no final coopera para o nosso bem. E aqui em 2 Pedro 1, ele nos fala de dois superlativos que as promessas de Deus têm. No versículo 4, preciosas e muito grandes promessas. Então ele coloca aí superlativos, mostrando que as promessas que ele faz são promessas grandiosas, são promessas tremendas para nós. Elas não são só promessas, elas são preciosas e são muito grandes. E a bênção que nós temos é de que todas elas cooperam juntamente para o nosso bem. Em segundo lugar, quando nós nos apropriamos das promessas, nós recebemos mais duas promessas preciosas e muito grandes, aqui nesse versículo 4 de 2 Pedro.
Primeiro, nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Olha que coisa extraordinária para nós. Nós, meros pecadores mortais, finitos, nos tornamos coparticipantes. Nós participamos da santidade de Deus, daquele Deus 3 vezes santo. Não existe na Bíblia nenhum atributo que Deus enfatiza tanto quanto a santidade dele. Não existe um lugar na Bíblia onde diz que Deus é amor, amor e amor, nem justiça, 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 mas que Ele é santo, 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 nós encontramos. E nós participamos dessa santidade de Deus. Então olha só, tudo aquilo que Deus faz coopera juntamente para o nosso bem. E na medida que nós vamos experimentando essas promessas, nos apropriando das promessas que tem para nós, no Evangelho, na Palavra de Deus toda, nós vamos cada vez mais nos santificando. Um dos problemas com as promessas hoje é que as pessoas, na maioria das vezes, elas estão interessadas no bem-estar pessoal, físico. E aí elas acham, que Deus está no mundo, que Deus existe apenas para nos abençoar. A ideia que se tem é que quem estiver com Deus não vai sofrer, que quem estiver com Deus vai ter muito dinheiro, não vai ter problema financeiro. Quem estiver com Deus não vai enfrentar problemas na família, e que quem estiver com Deus não vai ficar doente. E nós sabemos, por experiência pessoal, que isso não é realidade, que isso não é verdade. E além da realidade nos mostrar que isso não é verdade, nós temos a Bíblia para nos mostrar, através da história que Deus já escreveu, os personagens bíblicos. Talvez as que foram mais perto de Deus são as que mais sofreram, são as que mais enfrentaram reveses. Agora, uma mensagem assim parece que não transmite esperança. Outro dia eu falava com um irmão pela internet, e ele falava disso, com um tipo de pregação assim, com relação à salvação e tal. Que esperança o Senhor dá para quem está ouvindo? A esperança de vida eterna. Eu não posso prometer para ele que tudo vai ser bom para ele aqui na terra, porque não vai, e ele vai ver que não vai, e ele vai me ter por mentiroso. Eu não posso dizer para ele também que todo mundo vai se converter da família dele, porque não vai, é mentira. Ele me teria por mentiroso. Então a esperança, a promessa de Deus é de vida eterna, é de uma realidade espiritual no novo céu e na nova terra, e não aqui nesse mundo. Mas as pessoas estão pensando que o plano de Deus coopera para o bem do mundo, por isso que elas ficam esperando o céu na terra. Elas estão pensando que tudo vai contribuir para que o mundo fique bom, e não é isso que nós temos na Bíblia. Então essa mensagem bíblica, ela não é popular, não é a maioria que prega essa mensagem, mas ela é a verdade. Ela é a verdade de Deus. Aqueles que estão com Deus é que estão do lado vencedor, porque esse mundo é corrupto, ele se corrompe a cada dia em todas as áreas dele. Não há uma área que não haja corrupção aqui nesse mundo, e não estou falando de corrupção financeira, é em todas as áreas da existência do ser humano na Terra. Inclusive o planeta, o universo, está em decadência. Então, a nossa esperança não é aqui, mas a esperança para nós aqui é que seja lá o que for que nós enfrentarmos, Deus estará sempre conosco. Ele nunca vai permitir algo que Ele não dê conta de controlar na nossa vida. Nós podemos até enfrentar alguma coisa que nós não suportamos, mas nele nós suportamos. Ele nos concede a graça, Ele nos concede a capacidade de suportar e de passar por aquilo. Como aquele comentarista fala, o ser humano, o crente, ele é imortal enquanto ele estiver fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Ele é imortal. A hora que a vontade de Deus para ele se cumprir na terra, Deus o leva para o céu. Mas enquanto ele não terminar, ninguém mata ele.
Ninguém acaba com a vida dele, ninguém tira ele do plano de Deus. Essa é a nossa bênção. A nossa bênção é, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo assumiu um compromisso conosco, que seja lá qual for a moeda que nós tivermos, seja ela cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, real, URV, seja lá o que for, ou seja dólar, seja euro, seja franco, seja o que for, Ele prometeu para nós que com crise nacional, com crise mundial, com crise municipal ou não, se nós o buscarmos em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos. O que comer, o que vestir. Ele prometeu isso para nós, Ele assumiu o compromisso com isso. O mundo não tem isso, o mundo entra em desespero. O crente não. O crente segue confiante na mão de Deus. A questão para nós é a primeira parte, se nós estamos realmente colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Se nós estamos em aliança com Ele e com o seu reino. Então Ele vai cuidar de nós. Mas Ele prometeu dar aquilo que nós necessitamos. Não é aquilo que nós queremos. É aquilo que nós necessitamos. E quem julga e quem sabe o que nós necessitamos no plano dele, é Ele. Não somos nós. Aqui da terra, às vezes nós podemos gritar para Ele que nós estamos precisando demais de uma tal coisa, mas Ele sabe que não é verdade no plano dele. No plano dele não está incluído nos dar aquilo ali, aquilo não é necessário. Mas seja como for, Ele vai cuidar de nós. Então nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Santidade e santificação vão aparecer na vida desse crente que começa a andar com o Senhor. Na hora da conversão, ele é colocado em Cristo, ele se torna parte do corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, e o Espírito Santo começa um trabalho nele de santificação, de limpeza. O que nós fazemos quando nós vamos mudar para uma casa? Nós não vamos lá primeiro e fazemos uma limpeza nela, porque nós vamos morar lá. O Espírito Santo faz a mesma coisa com o recém-convertido. Ele entra e ele faz uma limpeza geral. Tudo aquilo que era imoral, dependência, vício, seja lá o que for, tudo aquilo que é pecaminoso, ele vai tirando. Ele vai limpando, ele chama Espírito Santo, e agora ele vai morar nesse corpo. E ele faz uma limpeza. Por isso que diz aí que nós nos tornamos co-participantes da sua santidade. Porque o Espírito Santo vem para nós. E o salvo, então, começa a perceber que tudo que é pecaminoso em sua vida, ele vai tendo aversão àquilo que antes ele não tinha. Ele não se sentia culpa. Nós podemos ver aí vários testemunhos de pessoas salvas, de coisas que foram arrancadas delas depois da conversão, coisas pecaminosas. Pessoa que era viciada em bebida alcoólica, depois perdeu aquele desejo pela bebida alcoólica. Que era viciado em pornografia, perdeu o desejo por pornografia, e assim vai. A pessoa sem Cristo, ela pode assumir a palavra dela, que ela vai parar com isso, vai parar com aquilo, e pode ter a maior boa vontade, mas ela não tem poder para fazer, porque o pecado é mais forte. Mas quando ela vai a Cristo e o Espírito Santo entra no corpo dela, aí é Ele que vai tirar, não é mais a pessoa que vai dar a palavra dele. Ele tira o desejo. A pessoa que antes bebia bebida alcoólica, depois da salvação, se ele pegar um copo de cerveja, uma dose de qualquer bebida alcoólica e ingerir, ele sente culpa, ele não sente mais prazer. A pessoa que fumava, ele traga a fumaça e não sente mais prazer, ele sente como se ele estivesse tragando um veneno. E quem vai querer continuar nisso? Fazendo uma coisa que dá tristeza, que causa mal para a gente. Então isso é fruto do Espírito Santo em nós. Então o crente, ele começa a participar da santidade de Deus e começa a ser santificado.
Os pensamentos dele, que antes ele não tinha noção, que eram pecaminosos, agora ele tem. Ele sente uma aversão, uma culpa, quando ele tem aqueles pensamentos novamente. Então ele vai querer pensar o menos possível, ele vai querer repetir cada vez menos essas coisas. O coração dele muda. E é aí que está a grande obra de Deus, no coração do homem. Não é externo, é interno. O Espírito Santo de dentro para fora. Esse ser total, o eu interior nosso, ele é transformado radicalmente no nosso coração. E por isso que isso começa a aparecer na nossa vida exterior. A moda muda. Eu nunca me esqueço de uma irmã lá no Acre, que ela, depois da conversão dela, ela contou que ela queimou a maioria das roupas que ela tinha. Até fotos que ela tinha com aquelas roupas indecentes, ela jogou fora, que ela não aguentava mais olhar para ela e se ver com aquelas roupas. Isso é obra do Espírito Santo. Por mais boa moral que uma pessoa tem, ela não faz isso. Se ela fizer, ela se arrepende depois. Mas a pessoa que está em Cristo, ela não se arrepende mais, ela muda. Os lábios mudam, aquilo que é pecaminoso que a gente fala, isso vai desaparecendo. O tipo de música, quantos testemunhos aí a gente tem de pessoas crentes que jogaram fora toda aquela bagagem, né, pilha de disco, de música. Hoje, né, MP3 vai lá e apaga tudo que tem aquelas músicas para pôr outras. Deus pôs um novo cântico na minha boca. Então toda música que ela é pecaminosa em qualquer área, não é só na área moral, sexual, em qualquer área, idolatria ou qualquer outra coisa que tem na música que afrontam a verdade de Deus, ele não usa mais. Então ele muda, ele vai sendo santificado pelo Espírito Santo. Os prazeres, né, os lugares onde ele vai, todos nós queremos isso, não queremos? O ser humano não vira um ET como esses aí que a gente vê nos filmes. O crente, ele é um ET, porque ele é extraterrestre, ele não é da terra, mas ele é do céu. Ele é um cidadão celestial, ele não é mais um cidadão terráqueo. Mas é nesse sentido, ele é para o céu. Então isso muda tudo. Nós continuamos aqui na terra e queremos ter prazer, nos divertir, passear, mas é tudo sem pecado. Nós vamos procurar agora fazer tudo de um jeito que agrade a Deus, que não desagrade em nada. Então essa é a mudança radical que o Espírito Santo faz em nós, é a promessa que aí está. Nós nos tornamos coparticipantes da sua santidade. E as pessoas começam a perceber um santo ou uma santa de Deus entre elas. E esse crente ali naquele ambiente onde ele estiver, ele vai ser luz e sal. O que significa? Como que o crente é luz? Ele não vai chegar lá brilhando com a luz acendendo, piscando nele assim, vai? Ele não vai. Então como que ele vai ser luz? É porque o mundo jaz em trevas, o mundo faz tudo que Deus não gosta. E o crente agindo diferente, ele vai mostrar a luz de Deus, a luz dele, a luz de Cristo que está nele, vai brilhar ali naquele local. No que ele fala, no que ele faz, no que ele não faz, no que ele aprova, no que ele não aprova, no que ele defende, no que ele não defende. Então as pessoas vão perceber, as pessoas vão ver ali um santo, igual era no tempo dos puritanos. Eles vão ver que tem alguém de Deus ali de verdade, mas não é alguém só que fala que é de Deus. Não é alguém que fala que é evangélico ou que é da igreja tal, não é só isso. É muito mais profundo do que isso. Ele vai ser luz para aquele povo. De alguma forma, nas suas atitudes, as pessoas vão ver o que é certo. É luz no sentido de ser como o farol do carro. Para que tem o farol? É para indicar o caminho, não é? Para não errar o caminho. Você acende o farol à noite e ele vai iluminando por onde nós vamos andando. É desse jeito que as pessoas vêm atrás do crente. O crente é a luz, o crente é um farol que vai guiando as pessoas, porque elas estão nas trevas, na escuridão.
Então o crente ele é a luz para o mundo. E o sal? O que o sal faz? Vamos pensar nas propriedades do sal. O que o sal faz? O sal, ele tempera, ele dá sabor. O sal produz sede, ele provoca sede na pessoa. Então a pessoa que convive com o crente, a vida do crente, mesmo se o crente não falar nada, vai chamar a atenção daquela pessoa para Deus, ou para o bem ou para o mal. Para o bem no sentido dele considerar, dele analisar, olhar para aquele homem ou para aquela mulher e pensar com ele mesmo: essa pessoa é de Deus, eu estou errado. Essa pessoa tem alguma coisa aí de diferente, que eu quero saber o que é. Ou então vai olhar para ele e falar: eu odeio essa pessoa porque quer ser melhor do que todo mundo, acha que é santo mais do que todo mundo. Uma das duas coisas vai acontecer, se o crente agir corretamente, mas ele vai produzir sede nas pessoas. Outra coisa que o sal faz, é que o sal ele dá sabor. Não tem nada pior do que comer uma carne sem sal, tem? É igual como mastigar uma sandália, né? Um chinelo. Tem gosto, não dá prazer. Agora você coloca um pouco de sal, fica saboroso. Se colocar sal demais, as pessoas vão querer rejeitar a carne. É aí que entra o fanatismo, né? Que tem que ter o equilíbrio. Se a pessoa não souber, ao invés dele provocar sede, ele vai provocar vômito. Vê como é sutil a coisa? Ele tem que saber dosar isso. Ele é sal, mas ele vai dar sabor. O que significa dar sabor? Significa que as pessoas vão olhar para a vida daquela pessoa e vão entender que é totalmente possível ser uma pessoa humana, alegre, feliz aqui nesse mundo, sem pecado, sem roubar, sem adulterar, sem prostituir, sem nada dessas coisas, sem usar droga. Ele não precisa de vinho, ele não precisa de algo para ser alegre. A alegria dele não está nessas coisas. Então ele vai ver isso nas pessoas, ele vai ver que a vida pode realmente ser saborosa, vivida corretamente, vivida biblicamente. Então ele vai ser o sal, que naquele ambiente ali ele vai dar sabor. E a outra coisa que o sal faz, o sal conserva. Antigamente, quando não existia esses meios que tem hoje de conservar as coisas, essas químicas que colocam para conserva, e não tinha geladeira, ou quando surgiu nem todo mundo tinha, como que conservava a carne? Salgava a carne, enchia a carne de sal. Por quê? Porque o sal, ele conserva a carne. Agora presta atenção, o sal conserva a carne morta. O que acontece se você colocar sal numa carne viva? Você não sabe? Então pega um pouco de sal e pinga no lugar onde você tiver cortado, que você vai descobrir rapidinho o que o sal faz. Ele come a carne. Mas quando a carne está morta, ele protege, ele preserva a carne morta. E não é assim que Deus diz que o mundo está? Morto nos seus delitos e pecados? Então o crente ali, naquele ambiente, ele vai impedir que o mal prolifere. As pessoas vão diminuir as piadas imorais, as conversas imorais, vão diminuir a desonestidade, as mentiras, na presença do crente. É isso que o crente faz, desse jeito que ele é sal e luz aqui nesse mundo. Então nós temos isso na medida que nós vamos vivendo essa santidade de Deus. A santidade de Deus vai aumentando em nós. É o que Deus está dizendo aqui. E as pessoas então começam a ver que nós somos sal e luz. E seremos livres da corrupção e paixões do mundo. É a segunda bênção que nós temos aí, na medida que nós vamos nos apropriando das promessas que nós recebemos em Cristo. Olha a segunda parte do versículo 4 de 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, 4, a segunda parte. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só que coisa. Mas a maioria hoje, inclusive dos evangélicos,
Como é que eles querem se livrar da corrupção e das paixões que há no mundo? Das corrupções. Vamos eleger só crentes lá para ser prefeito, vereador, deputado. Ele está esperando isso. Mas me diga uma coisa, existe corrupção dentro da igreja local? Que só tem, teoricamente, salvos? Tem corrupção ou não? Tem os maiores absurdos ou não tem? Terríveis pecados também ou não tem? Claro que tem. Então isso não vai resolver o problema do mundo. Claro que nós devemos procurar as melhores pessoas para votar, orar, buscar a direção de Deus, saber quem que Deus quer que chegue lá, não se deixar iludir, não se deixar vender por qualquer coisa. Você tem que analisar o projeto da pessoa e a pessoa, porque todo mundo tem um projeto excelente nessa época, não é? Todo mundo tem o melhor projeto do mundo agora. A questão é a pessoa, se tem jeito de fazer aquilo que ele está falando, enfim. Analise tudo isso. Você é um cidadão e é responsável diante de Deus pelo que vai fazer aqui na terra, inclusive votar ou não votar. Você é responsável diante de Deus por isso. Mas o que eu quero salientar aqui é que nós não vamos nos livrar das corrupções do mundo com essas coisas, com a reforma política. Nós não vamos nos livrar também das corrupções do mundo mudando as leis. Em todo país onde as leis são boas, em que nós admiramos e falamos assim, se o Brasil fosse assim, lá tem corrupção e tem criminoso do mesmo jeito. A mesma coisa. Então vai abrandar, vai melhorar, claro que vai, se todo mundo for se converter, ou se a maioria do povo se converter. Não é uma das perguntas que se faz hoje? Se o Brasil tem esse tanto de evangélicos, esse tanto de pessoas cristãs, que diz que tem, que as pesquisas falam, cadê a mudança da sociedade? Se tem tanta gente salva em Uberlândia, do jeito que se fala que tem, então por que não tem uma mudança radical na cidade? Por que os índices de coisas ruins só aumentam? Só piora? Cadê esse povo? Cadê a diferença? É porque é um cristianismo sem Cristo, é só evangélico, sem conversão, sem santificação, sem se tornar co-participante da santidade de Deus. Isso é a grande minoria que tem. Nós queremos e oramos e trabalhamos para que seja a maioria. Mas a conversão é com Deus, não é conosco, né? Então nós temos essa bênção também, de sermos livres da corrupção e paixões do mundo. É à medida que as virtudes de Cristo vão aparecendo em nós, elas vão nos separando deste mundo. É isso que acontece, esse é o grande mistério da coisa. Não é que o mundo vai melhorar, é que nós vamos nos separando dele cada vez mais. E não vamos sofrer por causa disso, não vamos sentir perda por causa disso, não. Nós vamos entender que nós estamos ganhando e não perdendo. E a nossa alegria, a nossa felicidade vai aumentando e não diminuindo. Mas para quem está agarrado no mundo, ele não consegue. Ele quer ao mesmo tempo viver em Cristo e desfrutar do mundo. Ele vai ser a pessoa mais miserável que existe. Ele não consegue viver esse dualismo aí. E também, nós somos peregrinos aqui. Deus está nos treinando para o céu. Deus não está nos treinando para viver aqui nesse mundo eternamente. Ele está nos treinando para vivermos no céu eternamente. E não aqui no mundo. É Mateus capítulo 5, versículo 4. Deixa eu explicar uma coisa aqui também bastante interessante. Mateus capítulo 5, versículo 4. Diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas bem-aventuranças aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está falando, é que elas são virtudes dos cidadãos do reino. São virtudes de Cristo que passam a existir nos cidadãos do reino dele, nos salvos. E à medida que nós vamos participando da santidade de Deus, é claro que nós vamos ver muito mais corrupção no mundo. Nós vamos ver muito mais violência, nós vamos ver muito mais imoralidade, nós vamos condenar muito mais coisas, porque nós estamos nos sendo santificados em Cristo
pelo Espírito Santo. E à medida que nós vamos vendo isso, a injustiça proliferando, o mal proliferando, a desonestidade, a idolatria, a imoralidade, tudo isso crescendo, nós vamos enxergar isso muito mais amplamente do que antes. E aí o que acontece conosco? Nós vamos chorar por sede e fome de justiça. Mas sabemos que só vai existir no milênio. Nós vamos entender cada vez mais o lado de Deus. Com aquele irmão que eu falei para vocês que eu estava conversando com ele na internet, eu falei isso para ele. Foi um dos problemas, é que nessa doutrina aí que você está crendo, ela vê muito mais o lado do homem, o bem-estar do homem. Ela está preocupada com o bem-estar do homem, mais do que com a glória de Deus. E do jeito que nós cremos, do jeito que eu creio, nós estamos mais preocupados com a glória de Deus. Não ignoramos o homem, mas nós entendemos melhor a coisa, eu creio. Então nós vamos sofrer mais. Nós vamos ter fome e sede de justiça, e isso não vem. Só piora, né? Só aumenta a falta de justiça. E o resto das coisas ruins, parece que aumentam cada vez mais. E é por isso que o crente, que o cidadão do reino, ele chora. Ele chora porque a honra de Deus está sendo ofendida aqui no mundo. E quando a honra de Deus é ofendida, quando a santidade de Deus é ofendida, a dele também é. Mas qual é a promessa para nós? Bem-aventurados vocês que choram, porque serão consolados. Não aqui no mundo, não é hoje nem amanhã, é na eternidade. E o que vai acontecer com todas essas outras pessoas que estão produzindo esse mal que nos faz chorar, que afrontam Deus? Se eles não se arrependerem, sofrerão a ira de Deus eternamente. Então nós somos felizes, bem-aventurados por causa disso, porque nós estamos em Cristo. Então, irmãos, o que diz aqui para nós, em 1 e 2 Pedro 1,4, é isso. Essas duas bênçãos que nós nos apropriamos delas também aí, que nós temos aí, aliás. Quais são? Nos tornamos coparticipantes da natureza divina e seremos livres da corrupção e paixões do mundo. Quando isso acontece? Quando nos apropriamos das promessas que nós recebemos em Cristo, essas promessas preciosas e muito grandes, que falam aí na primeira parte do versículo. Nós vamos nos integrando, nos entregando para elas. Elas vão nos absorvendo e nós vamos vivendo cada vez mais nelas, e o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso alvo maior estão nelas, e não nas coisas aqui do mundo. E aí você vai sofrer muito menos aqui no mundo. Você vai sofrer mais com a corrupção do mundo, com os pecados do mundo, mas não com as coisas que acontecem no mundo em si, as coisas que nós enfrentamos como seres humanos. Como conseguir essas bênçãos que nós vimos até agora? Os versículos de 5 a 7, ele explica isso. Olha como ele fala: por isso mesmo, vós, por isso mesmo que, por causa de tudo isso que nós vimos, vós, os salvos, reunindo toda a vossa diligência, prestando atenção, trabalhando, estudando meticulosamente o que e porquê das coisas espirituais, associai com a vossa fé a virtude, ou seja, o poder. A fé é a nossa crença, o nosso acreditar na palavra de Deus, em tudo isso que está prometido para nós. Nós precisamos acrescentar a isso a virtude, o poder do Espírito Santo, a vida de santidade. Com o poder, o conhecimento. Olha que as coisas vão se somando aí. É como que construindo uma escada de degrau em degrau, uma escada ascendente, né, que vai subindo. Versículo 6: com o conhecimento, o domínio próprio. Você não vai impor aquilo que você conhece para ninguém. Você sabe controlar, você sabe usar, você se domina. Nós somos dominados pelo Espírito Santo. Domínio próprio significa poder sob controle. Significa poder para fazer tudo o que quiser.
significa poder sob controle. Eu posso falar, não vou mais cometer esse pecado, não vou mais fofocar, não vou mais fazer esse mal. E o crente tem poder para fazer isso. Domínio próprio. Não vou falar muito, vou falar menos. Domínio próprio. Eu vou ler a palavra de Deus mais. Domínio próprio. Eu vou ter que sacrificar outras coisas para fazer isso. Ele vai se dominar, vai ter poder para se dominar, para colocar esse algo bom em prática. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. A gente continua. Com a perseverança, a piedade, essa vida de fidelidade a Deus, de integridade, fazer as coisas altruístas para Deus, procurando sempre o certo. E o versículo 7, com a piedade, a fraternidade, que é a convivência com os irmãos, e com a fraternidade, o amor. Sem isso, sem o amor, o resto tudo aí é derrubado. Então nós precisamos do amor. Olha só o que nós temos em Cristo. Quantas promessas nós vimos aqui nesses minutos que nós temos. Como nos enriquecer com a Bíblia em relação às promessas. Desse jeito, nós vamos estudando, nós vamos descobrindo as promessas, nós vamos entendendo essas promessas, nós vamos colocando isso em prática na nossa vida. Então é dessa forma que Deus vai trabalhando em nós, essas promessas. Com isso que Ele vai nos mantendo, né? Vamos encerrar lendo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios 1, 20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que ele fala aqui com relação às promessas? Que quantas são essas promessas em Deus, tantas, todas elas têm nele o sim, tem em Deus o sim, que Ele vai fazer, porquanto também por Ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Por Ele quem? Se você ler os versículos anteriores, 19 e antes disso, você vai ver que ele está falando de Cristo. Ou seja, você, crente, nós só vamos desfrutar essas promessas se realmente estiver em Cristo. Sem Cristo, esquece tudo isso que eu falei aqui. Nunca isso vai ser realidade na sua vida. E a pergunta é: você tem Cristo? Você está em Cristo? Essas coisas que eu falei te dão prazer? À medida que você vai aprendendo, vai ouvindo, isso vai te motivando, você vai concordando com isso, você vai se inflamando cada vez mais. Ou você vai falando: não acredito nisso, isso não funciona desse jeito não. Ou então fala: eu quero que termine logo esse culto para ir embora, tem outras coisas melhor para fazer depois. Isso depende de se está em Cristo ou se não está em Cristo. Então considere, são bênçãos extraordinárias, como eu falei no começo, mas elas são, como Romanos 8, 28 já nos diz, para quem? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem de quem? Dos que amam a Deus. Você ama? Ou você custa suportar? São coisas que te dá prazer, são coisas que é um peso terrível para fazer, sem a menor alegria, sem a menor motivação. E por outras coisas é tudo aquela motivação até excessiva. Então considere isso. Você está em Cristo. As promessas são para nós, para quem está em Cristo. Se você não está, corra para Ele, arrependa-se e clame a Ele por salvação. Ele prometeu que não vai desprezar nenhum que for até Ele pedir para Ele, para que Ele o salve. Ele vai salvar. Então, se é o seu caso, faça isso. E para nós que já estamos em Cristo, não deixemos que essas avalanches de coisas negativas do mundo ofusquem essas bênçãos que nós temos em Cristo.
Para isso temos que exercitar a nossa fé, como nós vimos.